Questão 2. O NB Distrito Federal vai dizer o seguinte: analise o gráfico abaixo, julguem os itens seguintes, identificando os corretos. E aí a questão vai nos dar esse gráfico contendo a curva de solubilidade de alguns sais em água, em 100 gramas de água, e pede para a gente julgar os itens, né? Esses 5 itens aí de A a E, a gente vai observar um a um e vai dizer quais estão corretos e quais estão incorretos. Então, bora lá, começando do A até o E. A substância mais solúvel em água, né? A substância mais solúvel, com maior capacidade de se solubilizar em água, é o KNO3, né? Numa faixa de 10 graus Celsius. Então vamos colocar aqui a caneta. 10 graus Celsius ó, é aqui, né? Nessa faixa de temperatura aqui que eu estou sublinhando na vertical. E cadê o KNO3? O KNO3 ó, tá aqui, essa curva em vermelho. Então a gente vai agora procurar o local onde a curva se encontra com a nossa reta dos 10 graus Celsius, que é ó, exatamente aqui. Indica para a gente que o KNO3 em 10 graus Celsius é capaz de solubilizar, né? De solubilizar uma quantidade de 20 gramas do seu conteúdo para 100 ml de água. Ele é o mais solúvel de todos, como a questão diz? Não, né? A gente percebe que ele é o menos solúvel de todos. Ó. Todos os demais estão em pontos superiores ao KNO3, ao nitrato de potássio. Então, alternativa incorreta. B. A substância que apresenta a menor variação da solubilidade na faixa de 30 e 80 graus Celsius é o cloreto de sódio. Cloreto de sódio, pessoal, o sal de cozinha, né? O NaCl. Essa faixa aí, essa curva em laranja, em amarelo, que é quase uma reta, né? E aí vai dizer ó, que do 30, né? Dos 30 aos 80 graus Celsius, nessa faixa aqui de temperatura, ó, que corresponde daqui até aqui ó, 30 a 80, vamos marcar aqui em vermelho por cima, vai dizer que tem a menor variação de solubilidade. A gente percebe que essa alternativa está certa. Por quê? Porque a variação aí, a própria reta, ela quase não está variando, quase não está tendo inclinação. Ela está quase uma constante, né? Quase seguindo em linha reta. E ao contrário das demais, né? Que tem uma inclinação, ó, que possuem inclinações maiores. Por quê? Porque estão variando mais. Então, se você percebe que a 30 graus Celsius e a 80 graus Celsius, a solubilidade do NaCl fica quase na mesma faixa, uma faixa aí 38, 39, 40. Quase não há uma mudança. Enquanto os demais estão variando bastante. Ó. O cloreto de amônio, NH4Cl, está aqui em 40, mas em 80 ó, já está próximo aos 70 gramas. Né? Então, a alternativa correta é a menor variação de solubilidade nessa faixa aí é do cloreto de sódio. Correto. C. A solubilidade de qualquer sólido aumenta com a elevação da temperatura da solução. Como é que a gente pode perceber que essa questão está incorreta? Ó? Questão incorreta. Por que está incorreta? Porque o Ce2SO4 aqui embaixo, curva em azul, que é o sulfato de sério 3. Quando a gente vê que, ó, à medida que a temperatura está aumentando, aqui são valores para a temperatura em Celsius. Temperatura em Celsius. À medida que a temperatura está aumentando, o que é que está acontecendo com a solubilidade do sulfato de sério 3? Está diminuindo, está decaindo cada vez mais. Ó. Em 0 graus Celsius ele é capaz de dissolver 25, vamos dizer assim. Em 100 graus Celsius ele é capaz de solubilizar apenas 5. Então houve uma queda aí considerável. Então essa alternativa está incorreta. Por quê? Porque nem todos fazem isso. O sulfato de sério 3 é um exemplo que isso não acontece. É a alternativa incorreta. D. A mistura de 20 gramas de cloreto de amônio, NH4Cl, com 100 gramas de água a 50 graus Celsius resultará numa solução insaturada. Primeira coisa, o que é uma solução insaturada? Uma solução insaturada é uma solução que ainda é capaz de receber mais massa de soluto para atingir o seu máximo, né? Atingir o seu coeficiente máximo de solubilidade, para chegar a se tornar uma solução saturada. Então, ele vai dizer aqui na questão que aos 50 graus Celsius, o NH4Cl, né, tem uma massa de 20 gramas depositada em 100 gramas de água. Então, uma massa de 20 gramas, ó, a gente vai ver que deveria estar aqui.
E o NH4Cl, essa curva em roxo, está bem acima. Então, isso quer nos dizer o quê? Que é uma solução insaturada. Porque para ser uma solução insaturada, teria que estar aqui em cima, ó, bem próximo aos 50. Então, como só tem 20, a gente ainda poderia adicionar mais 30, mais aproximadamente, né, 30 gramas de cloreto de amônio, que ainda assim a gente estaria tratando a solução insaturada, né? Mas se a gente adicionasse 30, esses 20 chegaria a 50 e aí a gente atingiria uma solução saturada. Então, como a questão diz que é uma solução insaturada, está correto. Alternativa correta. E por último, a E vai dizer que uma solução preparada com 80 gramas de KNO3, né? Novamente o KNO3, curva em vermelho, em 100 gramas de água a 40 graus Celsius, apresentará sólido no fundo do recipiente. Então, 40 graus Celsius, está aqui, vamos destacar a reta vertical subindo. Onde é que ocorre o cruzamento da reta com a curva? Vai ser aproximadamente aqui, né? Quase nos 70 gramas. Então, o coeficiente de solubilidade, o máximo que se pode solubilizar nessa temperatura de 40 graus Celsius, para o KNO3 é quase 70, é próximo a 70. Mas a questão nos diz que nós preparamos uma solução com 80 gramas de KNO3. Então, o que é que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter um recipiente aqui, ó. A gente depositou uma quantia de 100 gramas de água, né, inicialmente, a 40 graus Celsius. Depois a gente colocou, despejou, depositou 80 gramas do nosso KNO3, certo? E aí o que é que vai acontecer? Como ele só pode receber até 70 para ficar uma solução saturada, né, para atingir uma solução saturada, esse excesso de 10 gramas ele vai passar por aqui, né, pela solução saturada e vai ficar aqui no fundo, ó, depositado. No fundo do recipiente depositado. Isso aqui vai se tornar uma solução saturada com corpo de fundo. Esse corpo de fundo, ou corpo de chão, né, nada mais é do que o sal que foi adicionado, mas não foi solubilizado, né? Então, nós temos um sólido no fundo do recipiente, a alternativa correta também. E como é que a gente fica no final? Nós ficamos com as alternativas B, D e E como sendo alternativas corretas, certo?